Shalom, shalom a todos. Deixa aí teu comentário aí, se tu tá me ouvindo bem, como é que tá aí. Estamos fazendo aqui um teste aqui, vai entrar um fundo musical aqui, né? A luz tá boa. Vou pairar o aparelho aqui e aqui a gente... Opa! A irmã Mi Ramos aí. Shalom, minha irmã. Vamos que vamos. É hoje, hein? Vamos desconstruir aí mais um dogma aí que foi introduzido no meio do povo de Deus. O que acontece? A falta de conhecimento de alguns irmãos sobre a língua e sobre algumas palavras acerca das traduções bíblicas vem trazendo bastante confusão. Por exemplo, os irmãos pegam o texto de Shaul Hachalia, apóstolo Paulo, servido um cafezinho? Minha filha Alane que fez, uma benção. Eles pegam o texto de Shaul Hachalia, Colossenses, pede o cara para tirar aqui, por favor. Tira a senha, meu filho, por favor. Tá dando retorno? Pega o fone para mim, ver se o fone fica melhor. Não iniciei ainda não, calma, ainda estou nos preparativos. Shalom, irmão Fernando Techuvá. Entra comigo aí, profeta. Entra comigo aí, profeta. Vamos desmiuçar um pouco sobre esse. Oi. Permita-me fazer aqui a introdução do fone. Então vai ser um fone mesmo. Não estou conseguindo fone. Bom tê-lo também aí comigo, pastor Marcos. Tá saindo a voz aí? Pastor Marcos, santo missionário Igor Conceição, grande amigo e irmão, um apoiador, né? Na verdade, é um apoiador da congregação dos remanescentes aqui dentro da comunidade Parada de Lucas. Além de amigo, é interessante, né, irmãos? Além de amigo, um servo de Deus dentro do cristianismo, com uma visão muito além de outros líderes que eu conheço, tenho o meu respeito, missionário Igor, e nos apoia aí no nosso trabalho, né? Baruch Hashem pela sua vida, meu líder. Libera para mim. Libera aí, abre a apostila. Aqui nós estaremos vendo, irmãos. São 5h24. Vou iniciar agora, 5h30.
5h30 vamos iniciar. Vamos fazer a nossa tefilote, porque não podemos adentrar um estudo sem antes fazermos a nossa tefilote. E assim que eu iniciar o estudo, você pode ficar à vontade aí para fazer a sua pergunta, até mesmo para questionar, tá? Você tiver algum questionamento para fazer, você pode ficar à vontade para fazer o seu questionamento, que estarei aqui para poder lhe ajudar, tá? Na realização ou no desenrolo dessa mensagem, tá bom? Aqui. Troca comigo, por favor. O dele não está abrindo o que eu quero. Deixa eu pegar nesse teu. Põe o dele no Facebook, para tu poder ir acompanhando, ver como é que tá o... Pode ser esse aí. Bom. Yeshua. Sem áudio. Voltou aí o áudio aí para meus irmãos? Eu tentei fazer a instalação do fone, mas não consegui. Não consegui. Então vamos lá, meus irmãos. Ô glória. Está aí nosso irmão Alexandre Santos Marinho. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Voltou, irmã Miri? Isso. Baruch Hashem. Vamos estarmos, então, fazendo a nossa tefilote. Faremos a nossa tefilote. Bendito és tu, eterno Adonai, nosso Elohim, que nos santifica com teus santos mandamentos e nos ordenais, por meio da vida de Yeshua HaMashiach, falar da tua abençoada, tuas boas novas. Ó eterno e santo, bendito é o teu nome, que nesse momento, ó Pai, que nessa tarde, teremos um encontro produtivo, Senhor, de ensinamento. Ó Pai querido, amado, que o Senhor possa, Senhor Deus querido, me conduzir diante das suas escrituras. Pai querido, amado, para que eu possa, Senhor, encontrar, Pai querido, amado, caminho para que o seu povo que está do outro lado, eu creio, Pai querido, amado, que muitos virão, ó eterno Baruch Hashem, com realmente uma sede de aprendizado, outros ainda, Senhor Deus querido e amado, estarão indo, Pai querido, porque não têm conhecimento e querem aprender, e outros ainda, Senhor, estarão participando, ó eterno Baruch Hashem, porque realmente querem zombar ou tentar atrapalhar, Senhor. Mas sabemos, ó Pai querido e amado, que em todos esses moveres, em todas essas obras, o seu nome é glorificado, porque diz Shaul Rachalia que alguns pregam por boa intenção, outros pregam com má intenção, e outros pregam com interesse para ganhar alguma coisa. E aqui, Deus querido e amado, estamos na tua presença, o Senhor conhece a nossa kavaná, a intenção do nosso coração, para poder estar aqui diante de ti, Senhor. Ó Pai querido e amado, fazendo a tua obra. Ó Senhor Deus querido e amado, trazendo um assunto que é tão pertinente para o conhecimento, Pai querido e amado, para a estrutura e edificação do teu povo. Ó eterno Baruch Hashem, que nesse tempo presente tem se enganado, tem se iludido e tem deixado ser levado, Senhor, por muitas falsas doutrinas infundadas. Ó eterno, bem sei, Senhor, que não é culpa da liderança de hoje em dia. Ó eterno, bem sei, Senhor Deus querido e amado, que muitos desses ensinamentos foram passados, ó eterno, e ninguém ainda teve audácia, ou ninguém ainda foi, ó eterno Baruch Hashem, levantado com um olhar mais perspectivo dentro das escrituras, ou poucos têm sido levantados para olhar e conseguir entender, ó eterno Baruch Hashem, assim como o Senhor me deu a graça de me aproximar do teu povo, ó eterno do povo de Israel, para poder estar aprendendo com o povo da aliança, para que assim, Senhor, a tua mensagem ela seja pura, limpa e sem dogma. Ó eterno e bendito e santo, que o Senhor neste momento me use como um canal, como uma ferramenta,
para abençoar a vida daqueles que estarão ouvindo e assistindo, ó Eterno, em um tempo posterior a esse. Que o seu nome santo e poderoso venha a ser glorificado pelos méritos da vida justa de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é fiel no começo, Deus é fiel no meio, Deus é fiel no fim. Amém? Ô, glória. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Esse tema que ele começa na epístola de Paulo aos Colossenses. Aqui o texto vai dizer que nele habitou corporalmente toda divindade. Aí já dá uma compreensão para alguns irmãos que não têm um entendimento mais apanhado ou não têm vontade de se aprofundar nas escrituras e pega a primeira tradução que vê e já aceita essa tradução como se ela fosse a única, exclusiva e legítima. Alguns irmãos que já estão comigo aí no Facebook sabem, já têm visto o nosso trabalho há algum tempo. Eu postei há um pouco de tempo atrás um estudo sobre as traduções, se elas são confiáveis. Irmãos, entenda uma coisa aqui. A palavra de Deus, ela é inerrante. Repito aqui o que disse, acabei de dizer agora. A palavra de Deus, ela é inerrante. Mas as traduções contêm falhas. E não poucas. Muitas falhas. É preciso ter um olhar clínico para diagnosticar as falhas dentro das traduções. Claro que cada tradução tem a sua tendência, tem a sua puxadinha, né? E essa puxadinha, ela vem com o intuito de abençoar a denominação A, denominação B, denominação C, ou até mesmo um grupo religioso específico. Porque hoje até eu posso fazer uma Bíblia. Não estou aqui para censurar, não estou aqui para abrir crítica contra ninguém, mas já é sabido que um dos administradores da CBB, ou CBB, né, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, faz parte da maçonaria. Não é nada estranho para ninguém. Se você que aí está me assistindo não sabe disso, pode pesquisar que você vai chegar a essa conclusão. Então, meu irmão, se a nossa casa de reprodução das escrituras tem um vínculo suspeito, calma aí, irmão. Vamos começar a aprender a estudar as escrituras, independente da tradução que seja, mas vamos aprender a enxergar os erros que está nas traduções. Repito, a escritura, a palavra de Deus, ela é inerrante. E mediante a isso, eu quero apresentar para os irmãos aqui a carta de Paulo aos nossos irmãos Colossenses, capítulo de número 1. Aqui eu já dou início ao estudo. Capítulo de número 1. Nós vamos pegar aqui alguns textos. Para ser mais preciso, eu vou para o texto de número 9. E vou vir lendo aqui, até um pouco mais abaixo. Está escrito assim. A tradução que eu estou usando o que eu estou me utilizando, como eu disse para os irmãos, a tradução não faz diferença quando você aprende a estudar. É traduzida em português. João Ferreira de Almeida. Tá? Não faz diferença quando você aprende a estudar. Só não pode cometer os erros que nela está. Na hora de transferir a leitura, tem que ter a compreensão daquilo que está escrito. Então vamos lá. Vai dizer assim o texto bíblico. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento, da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborais em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual aqui começa. Pegue a visão aqui, meu irmão. Aqui agora o negócio vai esquentar. Aqui começa. Vem comigo, Brasil. Aqui começa. Shalom, meu Arri, Marco Salles. Shalom, bom tê-lo comigo aqui. Vem passar ela comigo, varão de guerra. Então vamos lá. Aqui começa o grande equívoco. Ó, olha onde muitos de nossos irmãos cometem erro. Está escrito assim, ó. O qual é a imagem, do Deus invisível, primogênito de toda criação. Entendam, irmãos, uma coisa. Imagem, terrelém, em hebraico, imagem. Ele é a imagem. Imagem, cópia, xerox. Tá? Ou seja, ele vai refletir a vontade do eterno Hakadosh Baruhu. O que vai acontecer aqui? Ou o que está acontecendo nesse texto? Ele é a imagem. Entenda comigo uma coisa, irmão. Ser a imagem não quer dizer que é a pessoa, tá? Vou usar aqui uma linguagem de figura que nós, dentro do povo da aliança, aprendemos a falar como o nosso Rabino Yeshua, por parábola. O meu filho é a minha cara. Ele é idêntico a mim. O que acontece? As pessoas olham para o meu filho e vão dizer assim, nossa, pastor Rafael, esse teu filho é a tua cara. Mas não quer dizer que ele é eu. Parece comigo, é idêntico a mim, mas não sou eu. Quantas outras pessoas temos no mundo que é parecida conosco, mas não somos nós. Traz traços, aspectos, aparentes. Né? Então tá entendido. Qual é a imagem do Deus invisível? Deus é invisível. Vamos entender uma outra linguagem? Vamos entender que Deus ele é o presidente. E Deus, por ser o presidente, isso é linguagem de figura, tá, irmão? Parábola ou midrash, se vocês preferirem, né? Nós aprendemos dentro do povo da aliança midrash. O versículo Arri Marcos está em Colossenses 1, do 9 em diante. Eu parei aqui no 14, já para começar a explicar algumas coisas, tá bom? Era bom tu ir me ajudando aí, vai colocando aí o versículo que está sendo falado. Trabalha comigo. Chamei para cá para vir para a sala aqui. Vem comigo, Arri. Vem comigo para cá para a sala, varão de guerra. Então, veja. Imaginem que Deus é o presidente, mas ele é invisível. Ele não pode ser visto. Amém? E nem porque ele não pode ser visto que ele não existe. Né? Tá certo assim? Vamos partir da teoria da ciência ou da teoria da química, que vai dizer assim, não existe treva, não existe escuridão e não existe frio. Por quê? Porque o que existe é ausência de luz e o que existe é ausência de calor. Então, na falta da luz e na falta do calor, vem a escuridão e vem o frio. Assim é Deus. Ele não pode ser visto. Mas isso não significa que porque ele não pode ser visto, que ele não existe. Vemos Deus quando acordamos, vemos Deus no nascer do sol, vemos Deus no pôr do sol, vemos Deus quando nasce uma criança, vemos Deus na gravidez de uma mulher, vemos Deus até na morte, num broto. Vemos Deus nos pássaros. Vemos Deus nos animais.
os montes, os mares, tudo nós vemos Deus. Tá claro assim? Então Deus, ele é o presidente, mas ele é invisível. Ele não pode ser visto. Todo mundo sabe o que é um ser invisível, não pode ser visto. Portanto, Yohanan, o apóstolo do amor, na sua epístola, ele vai dizer assim: ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Tá claro assim, né? Então vamos lá. Nossa irmã Mi Ramos botou aí um texto que eu falo já eu falo sobre esse texto. É bom, pode trazer, irmão. Pode vir discordando, que a gente vai dar uma pausa no assunto e vai desmiuçar o texto para os irmãos, explicando com todo carinho, com todo respeito e amor. É bom porque tem muitos irmãos que nos seguem aí no Facebook que não entendem, às vezes, nossos comentários, nossos postagens. Agora é o momento, tá bom? Quando a live acabar, acabou. Não vou responder ninguém, não vou ficar respondendo ninguém quando a live acabar. Vamos falar na live. Se tem que alguém, compartilha aí a live aí. Chama mais um amigo, mais um irmão. Até agora tem 2 pessoas assistindo a live. Para mim já está suficiente. Se não tivesse ninguém, assim mesmo, eu estaria aqui com o meu compromisso, né? Porque isso vai se estendendo e iremos alcançando pessoas e pessoas. Compartilha aí a live aí. Então veja, Deus é um ser invisível e ele é o presidente. Mas ele precisa de um representante visível. Alguém que as pessoas vejam. Então o que Deus faz? Ele aceita o Mashiach. Ele aceita a Yeshua. Ele recebe o Mashiach como seu filho, assim como havia sido determinado e profetizado pelo anjo Gabriel. Lembra? Gabriel anunciou a Miriam, lá em Lucas, capítulo 1. Gabriel anuncia, né? Agraciadas entre todas as mulheres, tu. Maria fica espantada com aquela saudação, que fica sem entender. Qual graça? Não estou pedindo graça nenhuma, né? E Gabriel vai revelar ela. Eis que conceberás. Gabriel começa a trazer toda a narrativa no cunho futurístico. Pode observar, ele não fala nada para o momento. Ou as pessoas dizem, não, no momento ali o Espírito Santo engravidou Miriam. Não, não é isso. Não é isso. Eu não estou aqui ainda para falar do nascimento virginal de Yeshua. Em outra oportunidade falaremos. Né? E vai ser no Quebrando Dogmas, que eu terei 3 horas para falar do assunto. Aqui não, tem pouco tempo. Então vamos lá. É futurístico. Quando Gabriel fala para Miriam, e conceberás e dará à luz a um filho, e ele se chamará Yeshua. Qual é a ideia do santo e bendito, do eterno Hakadosh Baruch? É que Yeshua tem traços e características. Não sei se vocês me acompanharam aí, um estudo que eu coloquei sobre a letra J e o nome de Jesus. Qual é o problema, pastor, de falar o nome de Jesus? É muitos problemas, meu irmão. Para você que começa a se tornar um conhecedor das Escrituras, um conhecedor de hebraico, um conhecedor da vontade do eterno Baruch Hashem, mais no profundo, como Paulo pede aos irmãos colossenses que venham se dedicar e se aprofundar no conhecimento de Deus. Tem gente que está servindo a Deus, é muito raso. É água no dedinho mindinho, irmão. No que diz respeito ao conhecimento. Então vamos lá. Ele é a imagem. Então Deus pega Yeshua, recebe Yeshua ali. Quando o anjo Gabriel vai ali dar um recado para Miriam, vai dizer, ele será Yeshua. Qual é o significado da característica do nome de Yeshua? O nome de Yeshua traz a sua missão. O nome de Yeshua traz a sua característica. O nome de Yeshua traz consigo a figura daquilo que ele representaria para o santo e bendito. Porque qual é o significado do nome de Yeshua, meu povo? Ele salva por meio de alguém. Ele é o Salvador? Sim. Mas ele não é o Salvador sozinho. Porque em nenhum momento vocês irão ouvir na narrativa de Yohanan, ou na narrativa de Matitiarro, de João, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, Yeshua fazendo alguma coisa e falando, por mim mesmo faço. Não. Em todo o tempo, Yeshua diz assim, Pai que me enviou, me mandou fazer essa obra. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai dizer, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Eu não falo por mim mesmo. Eu falo aquilo que o Pai que me enviou me mandou falar. Então, Yeshua, isso, irmã Mi Ramos, a senhora pegou.
Então, Yeshua, ele é a ferramenta, o instrumento a qual o Eterno usa para gerar a salvação. Então, voltando ao pensamento, o Eterno Baruch Hashem, ele é invisível, mas ele precisa de um representante visível para que vá até a humanidade, represente ele dentro da humanidade e traga uma reforma e faça... Reforma não. Reforma é pegar aquilo que está velho e dar um jeito. É restaurar. É pegar aquilo que está mal feito e deixar novo. Então ele pega Yeshua, leva Yeshua ao centro da sua vontade, para que Yeshua fosse o início da restauração do Tikkun Olam, do reino vindouro. Ele precisava enviar uma Mashiach, porque o mundo, o globo, as pessoas, os animais, a plantação e tudo que há dentro do globo terra sofreu dano com o pecado de Adão. Então o Eterno precisa fazer o reparo. Mas para ele fazer o reparo, ele precisa utilizar-se de uma ferramenta. Então, o presidente invisível usa um personagem visível. Quem é? Yeshua. Para ir lá e representá-lo. Tanto que em nenhum momento nas escrituras, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. Sei o que esse povo tem na cabeça. Jesus é Deus, que ele disse, eu e o Pai somos um. Calma aí, irmão. Você vai se basear em um texto, dois textos? Ah, Jesus é Deus, porque ele disse que Abraão viu meus dias e se alegrou. Jesus é Deus porque ele disse, eu sou o pão da vida. Não, tem que entender o contexto. Sabe por quê? Sabe por que Yeshua não pode ser Deus? Sabe por quê? Tem muita gente que repete esse texto e tem esse texto de memória. Mas só que para eles não serve, sabe por causa de quê? Porque vai contra aquilo que eles acreditam. Eles preferem acreditar naquilo que é enganoso, que foi implantado, do que acreditar naquilo que é bíblico. E muitas das vezes eles pronunciam. Quer ver o que eu estou dizendo aqui? Está em Números. Vou abrir. Está em Barmidar. Barmidar 23. Vamos lá. Vem comigo aqui. Olha o que diz o texto. Muitas das vezes você que está me ouvindo, ou você que vai ouvir esse vídeo, ou vai estar assistindo, já citou esse versículo, mas você não entende o que você está falando. Não sei por quê. É porque não convém, né? Vamos lá. Barmidar 23, 19. Barmidar 23, 19. Está escrito assim. Aqui. Minha chaveirinha. Diaconisa Pâmela. Dá um shalom para o povo de Axém. Shalom, pessoal. Está escrito assim. Deus não é homem. Irmão. Baruch Hashem. Estão entendendo isso aí? Coloque aí, irmão Marcos Salles, por obséquio. Números 23, 19. Para deixar claro para os irmãos que Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus está dizendo as características dele. Ele não é homem e ele não nasce de mulher para ser filho de homem. E como que as pessoas estão entendendo que o eterno Baruch Hashem é o próprio Deus? Está escrito aqui, Torá. Deus não é homem. E nem filho de homem. Então, o pastor Rafael Evangelista, quem é Yeshua? Yeshua é o Filho de Deus, Baruch Hashem. Yeshua é o instrumento de salvação a qual o eterno Santo Hakadosh Baruch Hu trouxe para toda a humanidade. E como eu disse, o presidente invisível faz alguém visível para que o represente, para que esse alguém faça valer a sua vontade, para que esse alguém comece a restaurar. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Eu vou falar aqui de muita gente no nosso meio, no meio do povo de Deus, é que você olha para as escrituras e quer interpretar ela do seu jeito. Você olha para as escrituras e quer interpretar da sua maneira. Egocentrismo, egoísmo, fanfarronagem. Porque você quer pegar a Bíblia, porque você agora é um pastor, presidente de uma congregação, aí você quer impor suas regras. Seu capricho. Aí você entende do teu jeito, passa para os seus obreiros, e os obreiros não pode pensar diferente. Aquele que pensa diferente de você é herege. Aquele que pensa diferente de você, você não pode saudar ele na rua. Aquele que pensa diferente de você, você tem que tratá-lo como anátema, porque Paulo disse que outro evangelho, quer saber qual é esse outro evangelho que Paulo disse que se fosse pregado era para ser considerado anátema? É esse evangelho que é pregado sem lei.
todo o evangelho pregado sem lei seja considerado anátema. Uma vez me perguntaram, pastor, a lei não salva. Claro que a lei não salva, a gente sabe disso. A salvação vem por meio de Yeshua. Mas todo salvo obedece à lei, irmão. Baruch Hashem. Não adianta correr disso. Deixa eu beber um cafezinho. Então vamos lá. Vou continuar aqui. Nosso irmão HD. Shalom, meu irmão. Bom tê-lo aqui comigo, hein? Pô, vem pra cá me dar uma força aqui, meu irmão. Vou lhe convidar aqui também. Irmão Marco não quer vir. Irmão Fernando Techuvá não quer vir. Convidar o senhor para vir aqui. Divide tela aqui comigo aqui, profeta. Vamos falar um pouco da Torá. Vamos falar um pouco da Brit Hadashah. Sei que o senhor tem muito aí de Hashem. Assim como Youssef não era faraó, mas o mesmo faraó afirmou que era superior ao Youssef. Assim, Yeshua não é o próprio Eterno, mas é o representante do Eterno. Aí, um comentário. Baruch Hashem. É isso aí. Entendeu, meus irmãos? É isso que deve pairar em nosso... É isso que tem que pairar no nosso entendimento. O que tem que pairar no nosso entendimento é que Yeshua não é o próprio Deus. Então vamos continuar a midrashinha aqui. Ele precisava de um representante. Vamos lá. Outra midrashinha para você entender e eu dar continuidade aqui ao texto. Deixa eu ver a hora. Vamos supor agora, nesse momento, que... Por favor, aqui, diaconisa Pâmela. Eu vou chamar aqui minha diaconisa aqui, para estar comigo aqui. Tá a camisa do Flamengo, camisa feia, gente. Não tem problema não. Deixa ela aqui. Vou usar ela como uma linguagem de comparação. Diaconisa Pâmela, que aqui está, ela é o bisturi. E eu sou o médico. Você que está assistindo é o paciente. Está com um problema grave, à beira da morte, precisa ser operado para receber a vida. Amém? Então, criamos assim. Ela é o bisturi, eu sou o médico. E eu preciso fazer uma cirurgia em você. Para fazer essa cirurgia, eu preciso abrir o teu corpo para chegar no ponto de acesso aonde está o problema, para que eu venha sanar o problema, para que você venha ter vida. Está entendendo isso? O que acontece com isso tudo? Eu chego até o problema por meio do bisturi, resolvo o teu problema e você está a salvo. Quem te salvou? Foi o bisturi ou foi o médico? Ah, já conhece a Pâmela, falou que foi o médico. Corretamente. O médico que te salvou, mas o médico não te salvou sozinho. Ele precisa do bisturi. Então vamos conectar esse midrashim? Deus é o médico. Yeshua é o bisturi. Ou seja, Yeshua é a ferramenta a qual Deus provê salvação para toda a humanidade. Obrigado, serva de Deus. É assim. Assim é que funciona. É assim que as coisas devem ser compreendidas e entendidas. Vou continuar aqui lendo o texto. Irmã Rosa Nobre. Shalom, irmã Rosa. Saudade da senhora, em quanto tempo eu não lhe vejo. A senhora é uma bênção, tá? Dona Rosa foi a nossa cozinheira na época que eu trabalhei no Rede Viegas, supermercado. Gente boa, de primeira linha, Dona Rosa. Me deu muito conselho. Me pegou no tempo bem difícil da minha caminhada. Me deu muito conselho. Uma mulher de Deus, tá, gente? Então, vamos lá. Continuando a leitura do texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Outro texto que os hereges amam utilizar para poder provar que Yeshua é o próprio Eterno. É esse aqui. Veja bem. Vou ler e vou, colocar o texto alinhado. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele quem? No Mashiach. Mashiach. Visíveis e invisíveis. Seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Não quer dizer que ele estava lá criando.
né? Não quer dizer que ele estava lá criando. Entenda bem. Dentro da cultura do povo da aliança, tem um conhecimento dentro do povo da aliança que nos faz entender que sete coisas subsistem antes da criação. 7 coisas subsistem antes da criação. Uma dessas 7 coisas que subsiste antes da criação, isso está no Talmud, tá, gente? Tratado de Sanedrim. Qualquer um tem acesso, só, né, ter o cuidado de buscar. Vai dizer que a Torá, antes da criação do mundo, a Torá já existia. Antes da criação do mundo, o trono de Hashem já existia. Antes da criação do mundo, o templo já existia. Antes da criação do mundo, a misericórdia já existia. Antes da criação do mundo, o Gehenom já existia, ou seja, o lago de fogo, tá? Antes da criação do mundo, o nome do Mashiach já existia, né? Então, assim, eu disse 6 coisas, né? Uma se perdeu aqui na minha mente, mas eu não vou forçar a mente para isso agora, eu estou com outro foco. Eu disse 6 coisas, depois eu coloco aí no comentário aí em ordem, né? E coloco aí a fonte, que a gente trabalha com fonte segura, a gente não é blá blá blá, a Bíblia diz, fiquei sabendo, tem alguém que diz, não, a gente tem fonte segura, nós somos estudiosos e nós temos segurança daquilo que falamos. Então, o nome do Mashiach já existe antes de toda a criação. Agora, pense comigo, por que o nome do Mashiach já existe antes da criação? O nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Deus já tinha o controle de tudo quando ele cria Adão e Eva e coloca Adão e Eva dentro do paraíso. Deus já sabia que Adão e Eva não ficariam ali no paraíso por muito tempo. Deus já sabia que Adão e Eva pecariam. E por essa razão eles seriam retirados do paraíso. E por essa razão também o eterno Baruch Hashem precisaria de um outro ser enviado que viesse por via nascimento. Outra coisa, irmãos, que me deixa chateado. Puxa, pelo amor de Deus, não fica falando isso não. Tá? Vai lá no Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí você vai, abre a tua boca sem conhecimento nenhum para falar que Yeshua, ele é pré-encarnado. Irmão, misericórdia, queima ele. Pré-encarnado, tu sabe qual é o conceito dessa palavra? Conceito pagão, conceito idólatra, um conceito que é desconhecido por todo o povo da aliança. Entende, irmão? Pré-existente, pré-encarnado, ele é pré-existente, ele é, no nome. Isso quer dizer que, quando o Eterno cria tudo, o Eterno já tinha em mente trazer o Mashiach vida. Mas isso é via nascimento. Portanto, ele disse para Eva, mulher, de ti nascerá, da semente que estará em ti nascerá um. Pronto. Nascimento. O Eterno nunca teve a ideia de trazer alguém do além para entrar em terra e trazer a salvação. Isso seria burlar o sistema de coisas que o próprio Eterno Baruch Hashem criou. Se ele mesmo desce do céu, como muitos querem dizer, incorpore um corpo de homem, ele faz um trabalho de incorporação. Sabe, irmão, isso é paganismo, isso não tem lógica, isso não conecta-se com as escrituras. Yeshua nasceu como criança, filho de Yosef, de Miriam, foi aceito para ser filho de Deus, porque onde Gabriel havia anunciado, como eu disse, está em Lucas capítulo 1, né? Conceberás, dará à luz a um filho, e ele será chamado Yeshua. E ele será chamado Filho do Altíssimo, está lá no texto. Quer ver onde eu vou ler aqui, cravar aqui. Nosso irmão Marcos Salles está aí, vai jogar o texto aí na tela aí para os irmãos. Vou cravar aqui o texto. Está escrito, ele será. Ele não é chamado, ele será. Porque o menino ainda haveria de nascer.
E o menino ainda haveria de passar por um circuito. E esse circuito daria ao menino que se tornaria jovem homem a credencial de Machia por meio da sua obediência. Ninguém é aceito de qualquer forma. Nós só somos aceitos quando somos obedientes. Não adianta, irmão, esse negócio de poder, unção, pula a roda, entrega a revelação. Meu irmão, pode chover milagre, mas se tiver fora da palavra, eu rejeito. Lá eu não quero nem estar. Olha aqui, ó. Versículo de número 32, Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Está muito claro. Não tem nada de confuso aqui. Será chamado. Aí, irmão, sabe aonde fica a confusão de muitos dos nossos irmãos? Em qual momento ele foi chamado? Tia Isilda. Paz do Senhor, minha tia. Bom tê-la aqui, tá? Ô, Glória, fique conosco. Nosso pastor, Valdeci. Paz do Senhor, pastor Valdeci. Bênção pura. Nossa irmã Mi colocou um versículo aqui, deixa eu ver. Salmos 33. Salmos 33, nossa irmã Mi colocou. Até perdi já o texto aqui na tela. Não sou muito bom para essas coisas, não. Virei a câmera já? Então vamos lá. 33,6. Né? Vou até abrir aqui, porque eu já perdi o salmo que a mãe colocou na tela. Vou abrir aqui, sem problema, meus irmãos. Então veja. Vamos ler aqui o salmo que a nossa irmã colocou para corroborar com o que eu estou falando. 33,6. Está escrito assim, ó. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Está aqui, pela palavra. Ora, a minha palavra é quem? É a minha esposa, a missionária Mara? Entende, irmão? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é claro, porque a palavra é quem? Se o verbo é uma palavra de ação que sai da minha boca, o verbo é de quem? É da Mara? Minha esposa? Não, é meu. Sou eu. A minha voz sou eu. Então, tá entendendo, meus irmãos? Como é que o negócio vai se prosseguindo? Aí querem atribuir a Yeshua o verbo. Sim, o verbo estava na boca de Yeshua. Assim como está na minha boca, assim como está na boca de você, assim como está na boca de outros irmãos que vivem uma vida santa, procuram viver uma vida de santidade, de obediência perante o Eterno Baruch Hashem, e o Eterno os consagra para que eles sejam boca de Deus na terra. Então vamos lá. Lucas 1, 32, está claro. Em qual momento Yeshua foi chamado Filho de Deus? Agora eu quero deixar aí essa pergunta aí para os irmãos. Em qual momento? Perfeito, irmã Miriam. Quem criou tudo foi o Eterno e não Yeshua. Também encontramos esse texto lá em Isaías 45, Isaías 44. Encontramos esses textos. Vou ler esses textos para vocês. Então vamos lá. Em qual momento Yeshua foi chamado de Filho de Deus, irmão? Será que assim que ele nasceu, ele foi chamado Filho de Deus? Ah, não. Acho que ele foi chamado Filho de Deus justamente quando ele foi ser apresentado ao 8º dia. E aí? O malar Gabriel disse, ou seja, o anjo Gabriel disse, este será chamado Filho de Deus. Pretérito futuro, será. Não é hoje, é o tempo lá na frente. Porque ele ainda nem tinha sido gerado ainda. Porque Gabriel disse, conceberás. Ele não está falando que vai conceber agora. E o Espírito te envolverá. Shalom, meu Rabino, Yohanan. Bom tê-lo conosco aqui.
Bom tê-lo conosco. Vem para cá fazer parte comigo aqui, meu rabino. Vem para cá, para essa sala com o teu Talmidim. Então vamos lá. No momento que Yeshua foi chamado de filho de Deus, foi no seu batismo. Tá claro. Você vai abrir as suas escrituras, no livro de Matitiah ou de Mateus capítulo 3, você vai ver que no momento em que Yohanan, o imersor, ou João Batista, ele vê Yeshua, em Yohanan capítulo 1, a partir do versículo de número 29, dá mais detalhes do momento do encontro, ele olha, ele reconhece, ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai até Yeshua, Yeshua, para ser batizado nas águas. Um contexto também que eu não vou falar agora, o batismo não é igual ao batismo dentro do cristianismo, não. A teve lá não é esse batismo aí que você faz uma vez só, não é. Tá bom, irmãos? Vamos falar em outra oportunidade também, quebrando dogmas. Isso aqui é um prenúncio, é como se fosse uma propaganda de anúncio. Nós voltaremos um domingo sim, um domingo não, junto com a Carral Techuvá, quebrando dogmas, e todos esses temas serão abordados, sobre a virgindade, sobre o batismo, sobre a ceia, sabe? E sobre outros temas muito polêmicos dentro das escrituras sagradas que muitos de nós irmãos não conseguem entender. Precisam, assim, de uma visão. Então, vejam, no momento em que ele se encontra, João fala assim, não. O senhor veio para ser batizado por mim, eu que quero ser batizado pelo senhor. E Yeshua vai dizer para ele, ô João, tem que ser assim, para que se cumpra as escrituras. Tem que cumprir as escrituras? Qual é o cumprimento da escritura que tem que se cumprir? Qual é o tratado da escritura que tem que se cumprir? É onde eu digo que muita gente não sabe nem o que fala. Por que precisa se cumprir a escritura? De que Yeshua estava falando? Torá, irmão. Torá. Instrução, direção e ensino do eterno Baruch Hashem. Yeshua está falando da Torá. Aquele momento era o momento de cumprir mandamento. Era o dia do cumprimento, era o dia da preparação para o cumprimento ao pôr do sol do Yom HaKippurim, ou seja, o mais conhecido como dia de Yom Kippur. Dia do perdão, dia do arrependimento, onde toda a humanidade é julgada diante do eterno Hakadosh Baruch Hu, pelo bem e pelo mal que fez. E o eterno ali vai decidir quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ficar pobre, quem vai ficar rico, quem vai ficar curado, quem vai ficar enfermo. Ali o eterno decide todo ano de uma pessoa. E por isso eu tenho aprendido com o povo da aliança, um dos tais que tem me mentoreado e me instruído, está aqui nos assistindo, meu rabino Yohanan Ben Yaakov, né? Nos instruiu que nós precisamos cumprir esse mandamento com muita seriedade. E eu já participei de 2. Um eu fiz pleno, 25 horas. Tive acompanhamento de alguns obreiros que fizeram 12 horas. Meus filhos que fizeram 6 horas. O ambiente da minha casa foi espiritual. Ficamos 24 horas. Eu louvo a Deus pela vida do meu patrão, Igor Júnior, que nesse dia entendeu o meu lado, me dispensou, me liberou de todos os meus afazeres para que eu viesse adentrar o espiritual. Então o Mashiach estava dizendo o quê? Tem que se cumprir. Não tá na Torá? Que tem que haver a Tevilá. Antes de receber o mandamento, a Tevilá é o banho de purificação. Então, Yohanan, não tem essa não. Tem que se cumprir a escritura. Mas o que o Yohanan não sabia, e nem mesmo Yeshua sabia, era que ele seria aceito naquele momento. Entende, irmãos? E quando ele passa pelas águas, Yohanan lança Yeshua sobre as águas, o céu se abre, ouve-se uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A partir daquele momento se cumpre a profecia do anjo Gabriel, em que Yeshua foi chamado-se filho de Deus. E naquele mesmo momento, Yeshua foi aceito como filho de Deus, para ser o Mashiach. Aquele que levaria a salvação de Hashem para todos os povos, para todas as nações, como bem profetizou Simeão, profeta, que estava na porta do templo no dia que a criança foi ser apresentada.
Simeão vai dizer, ele é a glória de Israel para as nações. Por meio de Yeshua, a Torá saiu de Israel. Por meio de Yeshua, a Torá foi levada para todas as nações. Yeshua foi o percussor, foi a ferramenta, foi o bisturi que foi usado na cirurgia para trazer salvação para os enfermos. Então, veja. Então, aqui no texto está dizendo, por ele tudo foi criado, tudo claro, tudo foi criado justamente para receber ele. Tanto que está no céu, quanto que está na terra. Visível e invisível, porque tem coisas que foram criadas que são invisíveis e nós não podemos ver. Nós sabemos que existe. Exemplo, acabei de dizer, Deus é invisível. Mas não é porque ele é invisível que ele não existe. Mas nós podemos ver Deus? Não. E porque não podemos ver ele não existe? Está entendendo, meu irmão? Ele é antes de todas as coisas. Estou no verso 17 de Colossenses 1. Porque ele é antes de todas as coisas. Porque eu falei aqui. Segundo o Tratado de Sanedrim, 37b, se não me falha a memória. Está dizendo lá que o nome do Machia, ele já é pré-existente. Ele é antes de tudo. E para isto, que o Eterno cria todas as coisas, já tendo a ciência de todo o comportamento da humanidade, como ia de mal a pior, e que precisaria de alguém que pudesse suprir ou trazer a salvação que vem de Hashem. Aí vamos lá. Olha o texto aqui, o que é que vai dizer? Ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha, ele é o cabeça. Entenda, ele é o cabeça. Por que ele é o cabeça? Porque ele é aquele que governa. Ele recebeu a autoridade, o cedro está em suas mãos. Então ele está acima de toda a criação. Toda a criação deve se sujeitar ao Machia. Portanto, em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: a nenhum outro nome nos foi dado, ao qual nos compete ser salvo, a saber, o nome de Yeshua HaMashiach. Esse nome já é antes de todas as coisas. E por este nome, a salvação adentrou na humanidade. Mas não basta só invocar o nome. Aí é que vem a confusão. Porque a maioria dos irmãos acha que só invocar o nome está tudo certo. E não é bem assim. Não adianta invocar o nome. Não adianta só invocar o nome. Ah, eu invoco o nome de Yeshua, estou salvo. Claro que não. Porque está escrito, aquele que diz estar no Machia deve andar como ele andou. E não vem, irmão Everson, shalom, meu irmãozão. Bom tê-lo conosco aqui, tá? E não venha com essa ideia de que falar da lei é algo judaizante, não, porque não é não, irmão. Tem nada de judaizante falar da lei de Deus. Falar da lei de Deus é um tema pertinente, é um tema atual. É um tema que traz muita confusão na mente daqueles que foram contaminados com a marca da besta. Felizmente eu tenho que falar isso aqui. Foi contaminado com a marca da besta e agora carrega a marca da besta na cabeça e na mão direita. Na cabeça porque recebeu uma informação que não é legítima e na mão porque ele age de acordo com a informação que ele recebeu.
Então vamos lá. Continuamos aqui a leitura. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por quê? O princípio. Porque ele é antes de todas as coisas. Não em forma, não em um corpo, não como um ser humano, não como um Deus. Podemos até dizer isso, né? Eu vou falar aqui logo em seguida. Porque é a confusão das pessoas. Porque Elohim não representa só Deus, o eterno Baruch Hashem. Aí é que as traduções fizeram a enrolação. Elohim também representa governantes, juízes, líderes. Eu também sou um Elohim, porque eu sou um líder. O governador do estado do Rio de Janeiro é um Elohim, porque ele é um governante. O presidente do Brasil, o senhor Messias Jair Bolsonaro, também é um Elohim, porque ele é um governante. Tá vendo aí? Como o termo Elohim, ele é bem conectado ao Mashiach. Ah, pastor Rafael, então não tem problema eu falar que Yeshua, ele é Deus. Não, não, deixa que você entenda qual é a parte dele como Elohim. Ele não é o Elohim, o eterno, Baruch Hashem. Ele é o Elohim representante. Representante, governador, juiz, chefe de Estado, seja alguém que exerce um cargo de liderança. Meu primo Luiz Novaes, shalom, meu primo. Bom tê-lo conosco aqui, hein? Um abraço. Tá entendendo, meu irmão? Então, tudo isso aqui é variante. Com tudo isso, traz um conceito. E muitas das vezes, por ser mal interpretado, e muitas das vezes, por as pessoas não terem um entendimento de como interpretarem o que está escrito. Olha o que eu falei. Antes de eu começar esse estudo, eu coloquei lá no comentário 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 6. Já o Rachalia está dizendo assim. Vamos lá, rapidamente. Peguem aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 6, não, 5. Olha o que Paulo está dizendo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach. Um só Deus. Ah, pastor, então o que está acontecendo aí? Paulo está ficando maluco? Paulo é esquizofrênico? Por que Paulo ele fala uma coisa e depois fala outra? Por que Paulo lá em Colossenses está querendo dizer que Yeshua é o eterno? As pessoas entendem isso, mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está explicando qual é o papel do Mashiach. E qual é a participação dele no plano da redenção, tipo Roland, na restauração de todas as coisas. Então, Paulo aqui em Timóteo está fazendo confusão. Então, Paulo está embaralhado, porque ele começa dizendo que há um só Deus. Irmão, aqui quebra. Vai na veia, na coluna vertebral de muitos que servem a Deus e creem na Trindade. Trindade é coisa satânica. Digo sem ter medo de errar. Que o eterno Baruch Hashem pute sobre mim e tire de mim a recompensa na vida. Isso que eu estou dizendo aqui, assumo o que digo pelo que está escrito. E provo. Trindade é coisa satânica. Pastores, membros, servos de Hashem, de Deus, saiam da idolatria da Trindade, porque vocês ficarão fora da vida eterna por isso. Como que você é monoteísta adorando três deuses? Aonde está o teu monoteísmo aí? Explica aí. O que significa a palavra monoteísmo? É alguém que adora a um único Deus. Único. Um só. Só um, mais nenhum. Me explica aí, pastor Rafael, o que significa politeísta? Aquele que adora mais de um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus, em corpos diferentes, ou em modo de atuação e de operação diferente. Irmão, isso não é bíblico. Categoricamente, isso não é bíblico.
a saber que isso não é bíblico, porque Yeshua mesmo vai dizer, João 4, 24, Deus é espírito. Se Deus é espírito, então quem é Deus? Espírito. Ponto. Deus é um mover em mim. Deus é um mover em você. Quer ver a prova que Deus é um mover? Se a gente olhar para a Torá ou para o Taná, vulgo Antigo Testamento, você vai ver como aqueles homens naquela época eram usados por Deus por meio da unção. Davi, particularmente, foi alguém que quando Samuel unge ele com óleo, que era a representação do Espírito do Santo, a princípio não é Espírito Santo. A princípio, no hebraico, está muito claro. É Ruach Ra Kodesh. Tem um artigo definido aí. Não é Ruach Ra Kodesh, não. É Ruach Ra Kodesh. Na hora de interpretar do hebraico para as outras línguas, comeram o Ra. O artigo definido. Moré Marcelo tinha que estar aqui, que é o meu professor de hebraico, explicaria isso muito bem. Se você tiver dúvida, vai aí na minha página. Eu tenho um estudo que eu coloquei aí sobre a origem do Espírito Santo. Ruach Ra Kodesh. É o Espírito do Santo. Não é o Espírito Santo, uma terceira pessoa. É o próprio Santo. Por meio do seu mover. Por meio do seu manifestar. É como se Deus ele tivesse... Fala, shalom, irmão Anderson. Benção, meu irmãozão. Tô ótimo. Melhor agora vendo o senhor, tá? Saudade de tomar um cafezinho com o senhor. Aparece por aqui, pelas minhas terras. Faz contato comigo depois, me chama no Messenger. Quero te ver abençoado. Grande homem de Deus, filho na fé. Anderson de Assis, isso aí é um filho na fé. O Glória, saudade do senhor, hein? Então, é fácil. Quando você olha para as escrituras no Taná, vulgo Antigo Testamento, você vai ver homens que eram usados por Deus, mas não eram usados todo momento, não eram usados todo tempo. Eles não ficavam mergulhados no Ruach, não. Por exemplo, Sansão. Sansão tinha um momento que ele operava, o Espírito vinha sobre ele. Está escrito no texto, veio sobre Sansão o Espírito de Deus, ou o Espírito do Santo. E quando o Espírito do Santo vem, o que é o Espírito Santo de Sansão? Uma capacitação para ele realizar algo. Para ele realizar algo a favor de quem mesmo? Do povo da aliança. Para ele realizar algo para o povo escolhido de Hashem, irmãos. E hoje, qual a diferença do Ruach HaKodesh que estava sobre Sansão e sobre nós? Nenhuma. Nós também recebemos esta unção do santo e bendito Hakadosh Baruch para fazermos a sua obra. Eu não estou aqui falando por mim mesmo eu não estaria aqui, eu sou tímido. Eu estou aqui falando, eu estou aqui botando a cara, eu estou aqui me expondo para colocar minha emuná e abrir os olhos de alguns irmãos pelo Espírito do Ruach. O Espírito do Santo que me impulsiona, ele que me capacita. Porque por mim mesmo eu não faria isso. Então entende, meu irmão? Cuidado com essa ideia de trindade. Irmão Enzo, brinca muito, hein, irmão Enzo? Né? Cuidado. Deus é um. Provas bíblicas você quer para isso? Eu tenho muitas. Vou te dar uma. Deuteronômio 6, 4. Toma, vamos lá. Coloca aí, irmão Marcos Salles, os textos de referência. Pode escrever aí na tela aí. Referências. Referências que Deus é um. Pode colocar aí. Deuteronômio 6, 4. Vamos lá. Está escrito assim. Ouve, Israel. O Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é único. Um. O Senhor é o nosso Deus. E Ele é um. É único. Isaías 44. Vamos lá, meus irmãos. Dá tempo ainda de eu falar um pouquinho mais ainda dessa passagem. Shayahu, capítulo de número 44.
44, versículo de número... Vamos para o 6. Vamos 44, 6. Está escrito assim, 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Tá? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Não corrobora com Apocalipse? Eu sou o alfa e o ômega. Em algumas traduções, parece que esse alfa e o ômega é Yeshua, né? Mas não. É o eterno Baruch Hashem, que é o alfa e o ômega. A tradução foi tendenciosamente enganosa para te fazer cair como um patinho na lagoa e crer na falsa doutrina da Trindade. Continua o texto. A partir do versículo de número 8, que vai dizer assim: não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim. Não há rocha que eu conheça. Isaías 44, 6. Isaías 44, 8, irmão Marcos. Não há outro. Não há outro. Porque Hashem é único. Hashem não tem ninguém ao seu lado. Hashem não é repartido em três. Vamos lá. Mais um texto aqui. Os irmãos. Olha aqui. Isaías 44, 24. Que vai dizer assim: assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Ou seja, quem é que fez o céu? E quem é que fez a terra? Aqui no texto. Eu sou o Senhor que faço. Não é que façamos, é que faço. Vamos lá, Isaías 45 também. Estou aqui, estou no manto aqui. Ó. Vamos lá. Agora a gente pega aqui Isaías 45. Vamos lá. Nossa irmã Mi Ramos colocou Isaías 45, 5 e 6. Vamos à leitura. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingi ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos lá. Ainda aqui, Isaías 45. Esse aqui é na coluna vertebral. Esse aqui quebra, né? Isaías 45, 18. Irmão Marcos Salles. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra. O Deus que formou a terra e fez, e ele a estabeleceu. E não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há outro. Ó, essa quebra. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra. E ele estabeleceu. Não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ó. Tem mais aqui. Tem outro. Aqui, ainda em Isaías 45. Temos outro texto aqui, que é muito notório também. Versículo é o de número 21, que vai dizer assim: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho dos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu. Deus justo,
Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, para que eu, Deus, porque eu sou Deus e não há outro. Ó, tem mais. Aqui. Acabou não. Que vai dizer assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, ó, e por mim jurará toda a língua. 24, de mim dirá, deveras no Senhor, a justiça, a força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mais um texto que é categórico, é taxativo. Podemos ir em Deuteronômio também 32? O Espírito do Santo me faz lembrar Deuteronômio 32, 39. E vamos lá fazer a leitura. Que está escrito assim: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Ah, meu irmão, isso aqui é muito forte. Quebra tudo. Eu vou lá na Brit Hadashah também, irmão Marcos. Pode soltar aí. Vamos lá. Irmão Mi Ramos, pode soltar aí. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Olha, irmãos, só se Deus é mentiroso, né? Ou você que está fazendo Deus mentiroso quando você fala de uma trindade satânica? Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Está muito claro. Não há outro com Deus. Deus está sozinho. Ouvimos também uma passagem, ainda aqui no livro do profeta Isaías, que o próprio eterno Hakadosh Baruch Hu vai dizer: eu criei todas as coisas sozinho. E isso é testificado na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, quando o mestre da lei vai até a Yeshua e ele confronta a Yeshua, nosso rabino, dizendo assim: bom mestre, qual é o maior mandamento? Yeshua vai dizer para aquele mestre da lei: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ali fica bem evidente, fica claro, nítido, quando Yeshua vai dizer: amarás o Senhor teu Deus. Porque se ele é o próprio Deus, ou se ele faz parte de uma trindade, ele não falou: me amarás, se prostre a mim. Como também nós vemos na passagem daquele jovem rico: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Se bom só há um, que é Deus. Poxa, irmão. Lucas 18. Essa narrativa do homem rico. Há tantas provas bíblicas que contraria aí a ordem, a lógica, o fator dessa mentira da trindade. E por que você ainda crê nisso, mediante a tudo isso que está sendo falado e lido? Não creia em mim, não. Creia no que está sendo dito, escrito aqui, está sendo narrado. Para encerrar esse assunto aqui, a gente dá continuidade. Vamos lá para Apocalipse. Irmão Marcos, Salles, Apocalipse capítulo 3. Essa aqui é aquela que o senhor gosta. Apocalipse 3. Apocalipse 3:12. Essa aqui é fatal. Se alguém discordar disso aqui, irmão, tem que ir pro Pinel, tá doido, maluco. Ou então me explique o texto, por obséquio.
Ou você me explica o texto, ou você tá pirado, irmão. Porque tá aqui claríssimo, mais claro do que isso. Não tem como. Isso aqui é papinha de neném. Diante de tudo que a gente vem aprendendo. Vamos lá. Apocalipse 3:12. Pode colocar aí, meu irmão Marcos Salles. E ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Quem é que está falando com João isso, irmãos? Yeshua. Ao que vencer, falei coluna no templo do meu Deus. E nele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus. E também o meu novo nome. Só nesse texto aqui, Yeshua recitou a palavra meu Deus 4 vezes. Então eu quero fazer aquela pergunta que vai deixar você embaralhado agora. Se Jesus é Deus, quem é o Deus de Jesus? Vou repetir. Se Jesus é Deus, quem é o Deus de Jesus? Eu não falo aqui, não faço essa live para me aparecer. Faço questão de ter seguidor. Se tivesse uma pessoa me visualizando aí, eu ia continuar o estudo com a mesma intensidade. Se tivesse 1 milhão, mesma intensidade, não ia mudar nada. Eu faço esse estudo aqui com muita seriedade. Quero chamar a tua atenção. Quero fazer você refletir, pensar. Quanto tempo você gasta por dia lendo as Escrituras? Nosso rabino nos ensina que nós devemos gastar por dia 2 horas lendo e estudando as Escrituras. Não só lendo e estudando, fazendo estudo. Nosso rabino Yohanan exige estudo. Ele me deu uma missão de fazer 2 estudos aí, que está no forno, né, meu rabino? Não esqueci, não. Sobre o pecado e sobre Marta e Maria. Vai sair. Então, meu irmão, quem é o Deus de Jesus? Ou de Yeshua? Se Yeshua, ele é Deus. Tá claro assim? Então a gente volta lá para a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu vou chegar na parte que os hereges mais gostam. Essa aqui, ó. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Ponto. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Ponto. A plenitude habitar em Yeshua, para a gente encerrar, não faz de Yeshua um Deus, mas sim faz com que Yeshua tenha atributos divinos. E o que é ter atributos divinos? É ter características de alguém que ele representa. Quer ver aqui? Uma característica de Deus em Yeshua, quando ele curava pessoas. Quer ver aqui? Outra característica de Deus em Yeshua, quando ele ressuscitava pessoas. Quer ver aqui? Outra característica de Deus em Yeshua, quando ele multiplicava pão e água. Ou seja, pão e vinho, pão e peixe. Quer ver aqui? Outra característica de Yeshua. Yeshua não tem nenhuma divindade nele. Ele tinha atributos. Isso é, o próprio Eterno Hakadosh Baruhu derramou sobre ele uma capacitação. E essa capacitação está lá em Ishayahu, capítulo 11, Isaías. Shalom, meu líder, Nazareno, Júnior, tamo junto. Bom tê-lo por aqui. Meu líder, meu patrono, gente finíssima.
respeito e um carinho muito grande por esse pequeno, grande homem de Deus aí. O eterno Hakadosh Baruch Hu te abençoe. Por glória. Orem aí, meus irmãos, pela vida aí do meu líder aí. Me ajudem aí. Esse rapaz tem sido uma bênção na minha vida. Meu patrão, tenho muito orgulho de trabalhar ao lado dele na Rede Vida. Fazendo até uma propaganda aqui, Rede Vida de supermercado. A opção que faltava para você economizar. Ô, glória. Tamo junto, Nazareno. Então, irmãos, o que é esses atributos? Ishayahu capítulo 11. Vamos lá? Vamos ver? Teve um irmão que me contestou aí, comentário, Isaías 9:6, que ele será chamado maravilhoso. Maravilhoso não é nome, maravilhoso é título. Conselheiro. Você conseguiu desde quando? Imagina, qual é o seu nome? Conselheiro. Irmão, por favor, vai entender o que você está lendo, irmão. Pai da eternidade, qual é o seu nome? Pai da eternidade, não cola. A minha esposa me acha maravilhoso, nem por isso eu sou Deus. Tá entendendo, irmão? Então vamos lá. É característica, é uma capacitação. Ishayahu capítulo 11 está muito claro as capacitações que o Mashiach, que Yeshua, ele teria sobre ele. Isso é a divindade incorporada nele. Isso é as características de Deus, que é um ser divino supremo, manifesta nele. Aprove a Deus dar a ele uma capacitação maior do que todo outro profeta ou homem de Deus que já existiu nessa terra. Não tem ninguém maior do que Yeshua. Pastor Felipe, shalom, meu líder. Bom tê-lo conosco aqui, tá, meu líder? Baruch Hashem pela sua vida, grande homem de Deus, tem um carinho, um apreço muito grande. Já fizemos uma obra de Deus muito junto aí, em Belfor Roxo, Cantão, aí onde meu irmão fez aí no terraço aí, um homem que tem vontade de fazer a obra. Hoje está servindo ao eterno Baruch Hashem, lá na Vila do Pinheiro. Benção, meu líder. Um abraço, tá? Então veja, o que eu estou dizendo para os irmãos. Deus deu ao Mashiach uma capacitação que nenhum outro profeta teve. Por exemplo, me aponte um profeta que curou um leproso tocando nele. Os ortodoxos vão dizer que Yeshua quebrou a Torá, né? Porque toca no leproso. Irmão, mas desde quando a vida está acima do mandamento? Ou seja, o mandamento está acima da vida. Eu troquei a palavra aqui. A vida, ou seja, o mandamento só existe para preservar a vida. Para a preservação da vida que existe o mandamento. Então, quando alguém me vê transgredindo o mandamento e tem uma vida em risco, eu não estou transgredindo o mandamento perante o eterno Baruch Hashem, porque a vida está acima do mandamento. Por isso vem a questão dos hereges, que vai dizer que Yeshua quebrou o sábado porque ele curou, porque os seus discípulos comeram. E desde quando é pecado comer no Shabat? Desde que tenha fome. O próprio Mashiach usa o exemplo do Melech Davi, do rei Davi, quando ele vai dizer, Davi não comeu pão da mesa da proposição dos sacerdotes? Era permitido? Não. O pão da mesa da proposição era somente para os sacerdotes. Mas Davi comeu. Por que Davi comeu aquilo que era proibido na Torá, irmão? Porque ele tinha fome. A lei não pode prevalecer aonde? A vida. A vida tem que superabundar, porque a lei serve justamente para isso, para preservar a vida. Então veja, Ishayahu capítulo 11, nós iremos ver, e eu darei aos irmãos algumas características. Aqui tem até uma conexão, tá? Ishayahu capítulo 11. Está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O Mashiach já está codificado aqui nessa profecia e muita gente não enxerga. Tá? Muita gente não enxerga. Estava conversando esse dia com o meu patrão sobre esse texto, Ishayahu capítulo 11, ou Isaías capítulo 11, porque brotará um rebento. Rebento, hebraico, netzer, ou nutzer, né? Faz uma alusão, vem da raiz da palavra Nazaré. Vem da raiz da palavra Nazaré. Por essa razão,
ele teve que ir para Nazaré para ser chamado Yeshua de Nazaré, ou Yeshua o Nazareno, porque ele é esse rebento do tronco de Jessé. O tronco aqui é a linhagem. E está dizendo no texto, versículo 2, e repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre o rebento. Quem é o rebento? Machia, Yeshua, o Notzer, ou Nazareno. E repousará sobre ele. Aqui está a plenitude que habitou em Yeshua, em Machia, divina, ou seja, da parte de Hashem, do Espírito do Eterno, Hakadosh Baruhu. E sobre ele, o Espírito do Senhor. Ó. Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. O Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor. Então veja, aonde nós vemos isso nas características do Machia? Aonde vemos isso? Será que em algum momento você não vê no Machia sabedoria? Por exemplo, quando os fariseus param para ele e lhe perguntam assim, vem cá, esse batismo aí, os fariseus perguntam para ele, vem cá, qual autoridade você faz esses milagres aí todos aí? Em nome de quem? Você veio representar quem, afinal de contas? Em nome de quem você dá crédito a tudo isso que tu está realizando? Aí o Machia vai parar e vai fazer assim, ó. Eu respondo a vocês, mas se vocês me responderem, de quem é o batismo de João? De homens ou de Deus? Tu não consegue ver sabedoria aí, não, irmão? E muita. A sabedoria está em você não responder a quem não quer aprender. Eu já vivi muito tempo da minha vida querendo dar resposta para quem não queria aprender. Hoje não vivo mais. Quer aprender? Quer. Não quer? Fica na ignorância aí, irmão. O Eterno Baruch Hashem sabe que eu tento. Jogo no meu Facebook, jogo no meu status, né? Mando no meu privado para algumas pessoas alguns estudos, porque eu quero que essa luz da Torá, ela resplandeça. As pessoas enxerguem, como está escrito em a profecia de Salmos, Terrilim 119, 18. Abra, Senhor, os meus olhos para que eu contemple a tua lei, para que eu contemple a maravilha da tua Torá. Então tem gente que está com os olhos fechados. Precisa ser abertos para compreender, para entender, para poder vivenciar e abraçar a Torá de Hashem, para viver e cumprir os mandamentos que é aplicáveis a cada um de nós. Nosso irmão Marcos colocou, então, se você guarda o sábado e vai na sua dispensa pegar um pão, você está transgredindo o Shabat? A pergunta dele, claro que não. Se você não sabe, eu, quando guardo o meu Shabat, se eu estiver na rua e eu ver alguém necessitando de alimento, eu vou sim pagar um alimento para essa pessoa. Se tiver alguém precisando de medicamento, eu vou sim mexer na minha economia, no meu dinheiro, no cartão, o que for, para comprar um remédio para essa pessoa. A saber que todos aqueles que guardam o Shabat sabem que o dia do Shabat não é um dia que se mexe em dinheiro, não é um dia que se faz negócio, obras criativas. É um dia de repouso, é um dia de dedicação, é um dia de conexão com o Eterno Hakadosh Baruhu. É um dia de recarregar a nossa bateria espiritual. Vamos mais hora. Sabendo as horas, porque temos um encontro ainda com o Eterno Hakadosh Baruhu, tá, irmãos? Então veja, como tudo é muito claro, como tudo vem se conectando, de forma clara. Será que você não vê o Espírito do Senhor na vida do Machia? Quando ele cura os enfermos? Quando, em um momento, ele sendo encurralado ali em Nazaré, pelos seus irmãos, ele sai da visão de todos ali, sem que ninguém o veja, escapa, que ainda não havia chegado a sua hora? Será que você consegue ver o espírito de inteligência no Machia? 7 moveres. Esses 7 moveres te lembram o quê? Hã? 7 moveres te lembram o quê? 7 castiçais de ouro. Guiana, o Apocalipse. Está escrito. Eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. E o castiçal, ou a menorá, ela tem 7 braços. 7 braços.
E por que 7 braços? Porque representa as 7 manifestações do Ruach do Santo, do Espírito do Santo. Bendito seja o teu nome. 7 manifestações. O Espírito de Deus, ele se relaciona ou ele habita no homem diante dessas 7 maravilhas. E essas 7 maravilhas, elas estavam no Mashiach. E a exemplo disso, você ser usado por Deus para curar alguém faz de você Deus? Não. Eu ser usado para alguém para dar um conselho de sabedoria para mudar a vida daquela pessoa, isso faz de mim um Deus? Não. Isso faz de mim um servo de Deus. E o Mashiach, ele era tão mais elevado do que todos os homens que pisou e andou nesta terra. Ele era tão mais elevado e tão supremo do que todos os seres que habitou e pisou nesta terra. E ele não era tão superior e supremo em nível de divindade, não. Ele era superior e supremo em nível de obediência. Porque o que nos eleva diante de Deus nos faz sermos um ser elevado de alma. Porque a nossa alma tem alguns níveis de elevações. Está de acordo com a nossa obediência. São 7 níveis. E esses 7 níveis, eles vão refletir no reino vindouro. Porque nós teremos corpos de luzes. Ou você não crê nisso? Se você crê que o Mashiach, ele encarnou, você está crendo em reencarnação. Então tu está fora, irmão. Totalmente fora. Está falando já de espiritismo, kardecismo, e mesa branca, é uma confusão danada. Isso é tudo, menos evangelho de Mashiach, Yeshua. Nós, servos de Deus, cremos na ressurreição, e que receberemos, sim, um corpo glorificado. Corpo de luz. E a luz que teremos no reino vindouro, Olam Rabá, ela só poderá ser acesa de acordo com a nossa vida de obediência e o nosso trabalho prestado ao Santo e Bendito Hakadosh Baruch Hu enquanto vivemos. O nosso nível de justiça, ou seja, de obediência, ele vai determinar a quantidade de luz que teremos. Tá bom? Isso também iremos tratar aqui no Quebrando Dogmas, quando formos falar da ressurreição. Porque há uma doutrina da ressurreição no meio do povo de Hashem que está sendo apregoada que não tem nada a ver com as ressurreições bíblicas. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? E eu quero encerrar aqui esse texto. Nele habitou toda plenitude. Ops. Minha cadelinha aqui quer aparecer na filmagem também. Pandora. Vamos lá. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Por que foi do agrado do Pai? Porque, irmãos, só quem anda em espírito, ou quem anda no espírito, agrada ao Pai. Romanos 8:8, está escrito. Gostei até que o nosso irmão Enzo, ele fez uma tradução muito legal, fez um midrashim bem bacana. Quando ele falou, porra, tanto os que estão na Wit Serrará não podem agradar a Shem, a Deus. Ou seja, os que estão na carne. E quem são aqueles que estão na carne? Aqueles que não valorizam as coisas de Deus. Aqueles que não dão valor aos mandamentos de Deus, aos preceitos do Eterno, Hakadosh Baruch Hu, do Santo e Bendito. Os irmãos que estão nos assistindo e são cristãos, e muitas das vezes olham para si mesmo e dizem assim, eu não tenho que obedecer à lei, não. A lei é coisa ultrapassada, a lei foi abolida no madeiro. Cuidado. Cuidado. Porque até hoje a lei ela está em pleno vigor. Mashiach disse isso. Evangelho de Matitiarro, ou de Mateus, capítulo de número 7. Mashiach vai dizer que não se omitirá da lei nem um tio e nem um traço. Nada vai ser omitido da lei. Tudo vai se cumprir. Ou seja, tudo tem que ser cumprido. Não pode faltar um pingo de nada.
Tá aqui, minha pequena Exua. Amém, irmãos? Irmã Joyce, bênção de Deus na nossa vida. Deixa a blogueirinha aparecer aqui também. Blogueirinha. Aqui. Ó. Conhece a blogueirinha predileta? É. Sayane, a blogueirinha. Suiane, a blogueirinha predileta. Essa aqui é uma bênção. Então, irmãos, é muito simples você compreender algumas coisas quando você parte do raciocínio de ter paciência para cavar, para buscar. Entende? Eu não posso pegar um assunto das escrituras e tratar ele com levianidade. A lei, ela é válida, ela está em pleno vigor. A lei nunca vai deixar de existir aqui no planeta Terra ou no mundo da Lua. Como disse meu amigo e irmão João Clementino, em uma de nossas conversas. Opa, calma aí, meu filho. Foi você. E uma de nossas conversas, nosso irmão Clementino, ele tocou num assunto sobre a lei, disse, pastor Rafael, a lei, ela é lei aqui dentro do planeta Terra e fora. Shalom, meu amigo. Bom? Obrigado. Se você for para Marte, chegar em Marte, você matar alguém, mesmo que você não está dentro do globo terrestre, você quebrou a lei. A lei, ela é eterna. A lei, ela não é temporal, ela é antemporal. Sabe por quê? No nosso meio cristão, muitos dos nossos irmãos, eles não vão herdar um corpo de luz mais incandescente por rejeitar a lei. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, meu irmão, para me encerrar essa live aqui, abençoada. O Machia disse, aquele que ensinar alguma coisa que esteja fora da minha palavra, eu tirarei da sua parte na vida. E aquele que ensinar de acordo com o que está escrito no livro desta lei, eu o acrescentarei. Então, assim, eu entendo que o nosso irmão cristão já tem algum nível de justiça, porque eles não roubam, eles não matam, eles não adulteram. Pelo menos tem alguns, tem outros que, meu irmão, que só o eterno para ter misericórdia. Né? Está dirigindo um obra. Vou falar muito aqui não, mas eu conheço um bocado que só o eterno. Está pregando no estúpido daí, mas... Enfim, veja, não rouba, não mata, não adultera, não comete idolatria. Tem outros que cometem. Cuidado, falei aqui, a trindade é idolatria, tá? Tu adorar Pai, Filho e Espírito Santo, está cometendo idolatria. A trindade é satânica. Tá? Shemar, Israel, Donai, Elohim, Adonai, Errad. Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, e o Eterno é um. Tá? Ele é um. Ele não é dois, ele não é três, não. Ele é um. Errad. Errad é compreendido erroneamente pelos cristãos como uma unidade composta. Tá? Errad pode ser uma unidade composta, mas não nesse sentido. Como marido e mulher. Eu e minha esposa somos um, mas nem por isso eu uso calcinha. Tá claro, irmão? Eu e minha esposa somos um, mas nem por isso ela usa sunga. Às vezes até usa, mas, enfim. Eu não fico com as regras menstruais. Entende? E está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Errade. Mas essa aplicação de errade é diferente. É uma unidade composta no mesmo propósito. Não quer dizer que é um físico, um corpo. Entende, irmão? Por isso que Adonai Elohenu, Adonai Errade. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Ele é um, sim. Mas ele trabalha em concordância. Hoje eu estou aqui, trabalhando aqui, fazendo essa live em concordância com o Eterno Hakadosh Baruch Hu. E o Machia também fez a obra do Eterno Hakadosh Baruch Hu em concordância. Então, assim, muito cuidado quando você olhar a lei de Deus. Sabe qual é a confusão que há no cristianismo e os irmãos não têm coragem de revelar? É que eles não têm conhecimento sobre o que é a lei de Deus. E por não conhecer a lei de Deus, você ignora ela.
Eu já me deparei com o irmão que falou para mim, se o senhor tropeçar em uma lei, o senhor tropeçou em todas. Rapaz, que falta de compreensão desse irmão. Ele não consegue entender que a lei foi dada em 2 tábuas. 2 tábuas a Moshe. Uma tábua foi entregue a Moshe com os 5 mandamentos que diz respeito em como o homem tem que se relacionar com Deus. Tá? A outra tábua foi dada a Moshe em como o homem tem que se relacionar com o homem. São as 10 palavras. Serat Devarim. As 10 palavras, as 10 pronúncias. Daí vem o pilar dos 613 mandamentos. É feito por Maimônides e outros rabinos conhecidos que fizeram ali a separação. Então, veja. E como que o camarada quer que aplique a mim? Tem pessoas que até dizem isso. É bom que você vai aprender algo aqui para tu não falar isso nunca mais. O único que cumpriu todo o mandamento foi Yeshua. Besteira tu está falando. Nem Yeshua cumpriu todo o mandamento. Besteira que tu está falando. Nem Yeshua cumpriu todos os mandamentos. 613 mandamentos. Tu sabe a maneira e as divisões que tem esses 613 mandamentos? Não. Mas eu quero te ensinar aqui um pouquinho antes de terminar. São mandamentos para pai, são mandamentos para cultivador, são mandamentos para pastores, são mandamentos para reis, mandamento para sacerdote, mandamento para filho, mandamento para mulheres, mandamento para civilização. Os mandamentos, eles são diversos. Então, imagine você, como eu que sou homem, como que Yeshua ia cumprir o mandamento de pai, que era apresentar o filho ao 8º dia? Se Yeshua não foi pai. Então, descarta. Esse mandamento o Mashiach não cumpriu. Então, irmão, vamos parar com essa doideira de ficar falando que não tem que cumprir mandamento. Claro que tu não tem que cumprir os 613 mandamentos. Ninguém consegue cumprir. Só se você for homem, mulher, pai, for cultivador. Por exemplo, tem mandamento que serve para quem é cultivador. Quem planta. Não pode plantar 2 sementes juntas. O Eterno Baruch Hashem repreende, reprova. Tem mandamento que é para criadores de gado. Por exemplo, se o meu boi ele sai da minha fazenda, ele faz mal a alguém, ou machuca alguém, ou causa dano a alguém, eu tenho que ressarcir essa pessoa duplamente. 2 vezes mais, está na Torá. A lei da restituição. Se eu sou dono de uma terra e na minha terra tem um buraco, e esse buraco na minha terra, ele não é protegido ou cercado de alguém, cai ali dentro e morre, eu sou culpado. Então cai sobre mim a responsabilidade de zelar e cuidar daquilo que é meu para que ninguém se machuque ou se fira dentro da minha propriedade. Tem mandamento que é para a mulher, por exemplo, o mandamento de nidar, que é o mandamento das regras menstruais da mulher, que a mulher precisa ficar separada. Ah, pastor, e hoje em dia a mulher precisa ficar separada? Como é que é a situação do senhor com a tua esposa aí, quando ela está nas regras dela? Ela fica impura e eu também, irmão. Porque nós somos um só corpo. Não tem como desassociar isso. Não, mulher, tu vai dormir lá e eu vou dormir aqui. Tá maluco, irmão? Doideira é essa? Com quem tu tá aprendendo a escritura? Tá aqui, irmãos. Uma palavra-chave que eu quero deixar para a sua meditação. Com quem você está aprendendo as escrituras? 3 dicas que eu quero dar antes de encerrar essa live orando pela tua vida. Nunca fique debaixo de uma liderança que não permite ser questionada. Aí você vai lá e fala, pastor, me prova que a Trindade é bíblica. Irmão, não tem que te provar nada não. Está na Bíblia e pronto e acabou. Sai fora. Sai fora. Fanfarrão. Ele tem que sentar contigo e te provar nas escrituras. Qual é a tua dúvida? Pode me chamar no Messenger. Pode me chamar no WhatsApp. Pode me marcar no Facebook. As tuas dúvidas, nós temos resposta. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o descobridor da pólvora. Eu só prego a verdade.
Eu só ando na verdade. E eu só vivo a verdade. Entende, meu irmão? Então deixe que o Santo e Bendito ele venha te conduzir nesse caminho. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, ela falou assim, poxa, você e o grupo aí que tu segue aí, vocês não são de religião nenhuma não? Eu falei, não, nós não somos de religião nenhuma não. Nós não somos cristãos, nós não somos evangélicos, nós não somos pentecostal, nós não fazemos parte do judaísmo, nós somos toraístas. O que é alguém toraísta? É um nazareno, um discípulo de Yeshua. Nós seguimos a instrução do Eterno, Hakadosh Baruhu, que está contida na sua palavra, e testemunhamos e testificamos que Yeshua é o Amashia, é o Filho de Deus. E nós andamos como Yeshua andou. Simples. Ela, não, mas vocês ensinam coisas e falam coisas que deixam a gente confuso. Eu falei, só deixa confuso quem não estuda. Porque se alguém estuda, não fica confuso. Alguém que está me ouvindo agora, não entendeu alguma coisa, aí já vai me questionar, vai me censurar, vai me chamar de herege, vai me excomungar, vai me amaldiçoar, vai falar que eu vou queimar no lago do fogo do inferno. Isso não vai mudar a tua realidade. Isso só prova que você é alguém de coração duro. Segunda coisa que eu quero que você entenda, a verdade ela tem que ser questionada 1 milhão de vezes. Quando a verdade não pode ser questionada, ela não pode ser reconhecida como verdade. Imagina que eu sou preso. Aí eu tenho que passar por interrogatório. São 10 policiais que vão me interrogar. Se o que eu estou dizendo é verdade, eu vou falar para os 10, e o que eu estou dizendo, o que eu disse para um, eu vou dizer para os 10, vai ser a mesma coisa. Eles vão questionar a minha verdade, mas a minha verdade vai permanecer firme. E depois, se vir mais 10, vai continuar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, amado? A verdade ela tem que ser questionada. Temos que sair desse campo de que a verdade não pode ser questionada. Temos que fugir desses líderes com o espírito de bispo Anastácio. Temos que fugir desses líderes com o espírito de Marcião. Temos que fugir desses líderes com o espírito de Tertuliano. São líderes que não podem ser questionados. São líderes que não podem ser censurados. A ideologia deles não pode ser criticada. Se você perguntar, vem cá, pastor, por que não pode usar bermuda aqui na igreja? Porque é pecado. Pecado é transgredir mandamento, você transgride, meu irmão. Tu guarda o Shabat. Tu se abstém de alimentos impuros. Você, ao Shabat, você faz a meditação, o estudo da Torá, da Santa Torá. O que é pecado para você? Usar brinco é pecado. Botar cabelo é pecado. É pecado. Tudo é pecado. Pecado, pecado é o que está escrito na palavra de Deus, não é o que tu diz, não, meu irmão. Aqui determina o que é pecado. Está aqui. Deus fala o que é pecado. E é pecado. E Yohanan vai dizer, na sua epístola, que toda transgressão é pecado. Pecado é transgredir mandamento. Cuidado, hein? Cuidado. Como anda a tua vida diante de Hashem? Pastor, eu preciso entender mais sobre o assunto. Quero me aprofundar mais. Como é que faz aí? Como o senhor pode me ajudar? Vou estar compartilhando aí nosso canal no WhatsApp. Temos uma sala no WhatsApp. Temos uma sala no Telegram com aproximadamente 900 pessoas. Todo santo dia são ensinadas. Todas as dúvidas delas são respondidas. Estudos. Tá? Carral Techuvá Brasil. Você vai entrar lá e depois você vai ser removido, porque a gente tem os estados. Quem é da Bahia vai para Bahia, quem é do Pernambuco vai para Pernambuco, quem é de Brasília vai para Brasília. Tem os líderes que encabeçam ali. Eu encabeço junto com o Ravi Marcelo a Carral Techuvá do Rio de Janeiro. Ravi Marcelo é o dirigente da Beit em Itaboraí. Eu sou dirigente da congregação aqui no Rio de Janeiro, na capital, para ser mais preciso, na comunidade Parada de Lucas.
somos pioneiros aqui nesta obra. Não tem outra congregação que faça um trabalho como esse nosso de techuvá, de restauração às raízes hebraicas da fé. Não tem. Tá? Irmão Aguinaldo, shalom. Pô, chegou tarde, meu irmão. Queria que o senhor falasse um pouquinho aqui comigo aqui. Mas bom te ver, tá, amado? Baruch Hashem pela tua vida. Baruch Hashem pela vida do meu Moré. Ebert, Bernardo, ô glória. Irmã Rosiane, Baruch Hashem. Irmã Cida, shalom, ô glória. Sempre é um prazer estar com vocês, tá, meus irmãos? Meus irmãos Nazareno. Então, amados, reflitam nessa terceira pergunta que eu quero deixar para você. A sua vida de devoção ou de estudo à palavra de Deus, ela é tão sucinta e objetiva quanto a vida que você vive para buscar os seus interesses pessoais? Se a palavra for sim, você vai bem. Se for não, você vai mal. Porque você está perdendo tempo. E o Mashiach nos ensina, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Irmão, minha irmã, fique na Shalom. Que o eterno Hakadosh Baruch Hu abençoe tua vida, tua família, teus projetos. Tá? Vou estar daqui saindo agora para poder fazer minha mikvê, vou pagar meu banho. E em seguida vou estar indo para a congregação. Vou estar lá prestando serviço de culto ao eterno Baruch Hashem. E você é meu convidado para estar lá. Tá? Vem comigo. Segunda-feira temos o nosso estudo desintoxicando. Toda segunda-feira, estudo desintoxicando. Na nossa congregação. Rua Guanabara, número 21, Parada de Lucas. Pode vir, você é meu convidado. Às quinta-feira temos serviço de culto ao eterno Hakadosh Baruch Hu e aos domingos. Bom, Deus abençoe tua vida aí, meu irmão. Deus abençoe a vida da sua família. Tá? Deus derrame sobre a vida de vocês as brahut, as bênçãos. Vamos orar. Quero liberar uma refuá para a tua vida, uma bênção também na sua saúde. Amém? Oremos para encerrar essa live. Bendito és tu, eterno nosso Adonai, Criador dos céus e da terra, santo e bendito, Senhor e Supremo Rei, santo e todo-poderoso. Nesse momento, diante da tua presença, pelos méritos da vida justa de nosso pai Abraão, Isaac e Israel, pelos méritos da vida justa de Yeshua HaMashiach, eu oro e abençoe a vida desse ouvinte, desse telespectador, desse irmão e dessa irmã que estará ouvindo, curtindo, compartilhando esta live. Ó eterno, santo e bendito, eu sei que serão alcançados aqueles que o Senhor quer que sejam alcançados, porque nem tudo é para todos. O Senhor disse por meio da boca do seu ungido Mashiach, o caminho é estreito, são poucos que entram por este caminho, mas largo e espaçoso é o caminho e muitos seguem nele, Senhor. E não estamos aqui para pregoar para muitos e para poucos. Ó eterno Baruch Hashem, eu venho pedir a ti que o Senhor toque na saúde desse teu filho, dando a esse teu filho e a essa tua filha livramento de bala achada, bala perdida, carro desgovernado, peste perniciosa, morte repentina, praga que assola na escuridão, peste que assola à meia-noite. O Senhor, ó eterno Baruch Hashem, venha guardar a vida e a família desse teu filho, livrando teus servos de todo mal, pelos méritos da vida justa de Yeshua HaMashiach. Eu abençoo a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha, que o eterno Adonai te abençoe, que o eterno Adonai te guarde, que o eterno Adonai faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o eterno Adonai sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a tua shalom. Baruch Hashem, meus irmãos.